Pessoal, estamos aqui com o grande Plínio, foi eu acho que um dos primeiros pacientes aqui da clínica. A gente começou ainda o trabalho em 2019, encerramos em 2019, ele já está há 3 anos e meio. Queria que ele falasse um pouquinho como é que foi esses 3 anos e meio com a prótese. Plínio, como é que passou, como é que estão as coisas aí? Não, tá tudo tranquilo, foi muito tranquilo. Até foi a expectativa, ela foi totalmente atendida. Eu tinha problema de reabsorção óssea e aí ele fez uma cirurgia de levantamento de seio, depois colocou a prótese. Um ano estava com a prótese colocada, foi excelente, o resultado é excelente. Eu não esperava tanto, muito legal. Isso aí, é importante fazer as revisões, é importante estar sempre fazendo as manutenções. Hoje o Plínio está morando na Paraíba e mesmo assim, uma vez por ano, uma vez a cada ano e meio, ele sempre dá uma passada aqui para a gente ver como é que tá. Sim, assim, eu nunca perdi o contato com o Edson, ele é sempre disponível, eu sempre entro em contato com ele qualquer coisa, ele sempre me dá uma solução. Então, aconteceu alguma coisa, só fala com ele, ele manda vir aqui dar uma olhada, dar uma revisada. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Edson da Benodonto. Hoje nós estamos aqui com essa pessoa especial, uma paciente maravilhosa, a Dona Erci. A gente fez uma reabilitação com ela em cima e embaixo, com lentes de contato, com implantes. Foi bem tratada, ficou bonito. Como é que foi, Dona Erci? O tratamento é especial, sem comentários, né? Eu fui tratada como uma pessoa especial, né? E quanto ao resultado, é magnífico, dá pra ver, né, no meu sorriso e na... Obrigado. A Dona Erci é uma pessoa muito querida, tá indo viajar, bem faceira, com o sorrisinho novo dela. Em breve a gente vai estar postando aí o antes e depois da Dona Erci, tá bom? Um abraço. A sensação de mastigar um alimento é a melhor que tem, coisa crocante, que não é sabor, é a sensação de você estar mastigando. Então, foi maravilhoso. Fui acometido por um câncer na língua e fui submetido à quimioterapia e à radioterapia. O pior foi a rádio. E depois de uns meses, os dentes passaram a quebrar. E aí fui ficando banguela. Então, eu sofri muito e não podia fazer nada antes de 7 anos do tratamento. Passaram-se 7 anos, a minha esposa já havia feito o implante com o Dr. Edson e ela pediu para que eu fosse conversar com o Edson. E o Edson me atendeu e ele disse: eu só vou precisar de você um atestado de um oncologista. E eu procurei, mas não procurei um oncologista, procurei um médico que era especialista de cabeça e garganta, que é ele que me cuidava. E ele me negou, disse que nunca eu vou te autorizar. Foi pior notícia do que quando recebi a notícia que eu tinha câncer. Digo, não, se eu tenho, eu vou me curar. Agora, quando ele me falou, não, nunca vou. Aí foi terrível. Passaram-se mais uns 4, 5 anos, aí eu procurei um oncologista mesmo. E ele me autorizou. Marcamos a data para procedimento e estou aí com a boca cheia de dente, podendo sorrir agora, que eu não fazia antes, eu me escondia. Eu levava sempre a mão. Resolveram, tanto esteticamente, a autoestima, então... Inclusive, o dia que eu vim aqui no Bene, era o último dia que eu ia atrás. Digo, não vou mais, vamos desistir. Daí cheguei aqui, encontrei uns anjos maravilhosos. Daí não deu pra desistir, né? Estou muito feliz demais. Sou Laura, eu não sou gaúcha, eu sou catarinense, eu sou de São Joaquim. Faz 35 anos que eu moro aqui em Caxias. A gente morava lá no interiorzão, né? Vi um dente já arrancava. E tu ia sofrendo com aquilo. Eu uso dentadura, chapa, prótese desde 15 anos. Dá um sorriso, falar, não consegue, porque tu tem medo de cair e ela cai mesmo, né? Então eu tava sofrendo demais, eu não conseguia mais. Então eu tenho que agradecer minha filha mais velha, ela que me botou na cabeça: mãe, tu sofre muito com esses teus dentes, vamos em várias clínicas, né? Daí ela disse: mãe, eu marquei no Bene, aqui foi uma amiga minha que fez. E eu com medo, né? Daí ele, começou a conversar comigo, mostrando. Daí eu já fui ficando tranquila, né? Nunca senti dor nenhuma. Não, eu disse, foi uns anjos que eu achei aqui na clínica. Pé de moleque, que eu adoro amendoim, eu não conseguia comer. Que coisa maravilhosa, sentir o sabor. Eu queimei muito meu céu da boca, o doutor disse, vai queimar muito o céu da boca, porque daí tá livre ali, né? E um sorriso, vou conversar, porque eu tinha medo até de conversar. E agora é só sorriso. E tu não sofre nada. Muito bem cuidado, a doutora Cris que me cuidou todos esses 7 meses aí. Incentivar as pessoas, vamos lá no Bene, porque olha, é das clínicas melhores que eu tive, fui muito bem cuidada aqui.
grande parte do que aconteceu é um pouco de falta de cuidados, né? Vamos dizer assim. Aí eu fumava, sabe? Fui perdendo, coloquei uma prótese, né? Móvel, e fiquei muitos anos, muito tempo assim, sofrendo com dificuldade de sorrir, dificuldade de me alimentar, né? Meu nome é Basílio, hoje moro em Sapiranga, até os meus amigos lá perguntam sempre, onde tu fez? Fiz Caxias, aí os caras, mas tu é diferente mesmo, eu não quis fazer em Sapiranga, quis fazer em Caxias. Agora o odonto eu cheguei através da minha irmã, e ela me comentou, que a odonto aqui é bem melhor, né? Aí eu vim pra cá e graças a Deus, muito bem tratado, né? O trabalho dispensa comentários, não tive problema de dor, não tive problema de absolutamente nada, né? Pra quem tava praticamente banguela, né? Botar uns dentes bons, bonitos desse jeito, mas tá... Nossa, a diferença assim eu gosto bastante do pé de moleque, né? Era bem complicado pra mastigar, né? Nossa, nem dava, nem tinha como, né? A própria carne tinha que cortar pedacinhos bem pequenos, sabe? Ficar ali rebolando. Uma maçã, pegar na mão e morder, não conseguia, né? Eu recomendo sim, já falei para no mínimo 5 pessoas, eu já recomendei. A minha irmã, então, tá feliz, o meu cunhado vinha hoje de tarde colocar o definitivo. Estou extremamente feliz, contente, né? A Cris fez um trabalho, lógico que toda a equipe, mas a Cris é a que mais trabalhou, além de uma simpatia que ela é uma profissional ímpar, né? Uma profissional realmente de qualidade. E eu passei por 2, 3 lugares e foi o lugar que eu peguei confiança, foi a dificuldade, pra comer, né? É ruim mesmo, hoje dá pra ver a diferença que é 100% tu voltou ao normal, né? Pra comer uma maçã eu tinha que meio, né, ficar, né? Não, hoje já é tudo no dente, né? Foi colocado 7 implantes, né? Deu tudo certo, não teve rejeito, nada, bem tranquilo. Uma maravilha. E tô bem feliz pelo que foi feito. Tô assim me sentindo outra pessoa. Até tô indicando pessoas para eles, né? Pretendo trazer a minha família também, as minhas filhas. Como me indicaram, que eu pedi indicação e me deram essa indicação, porque a pessoa que eu vi sorrindo para mim, quando eu olhei para ela, eu disse, nossa, tu tá linda, teu sorriso tá lindo. Tu me passa indicação que eu vou nesse lugar. Teve uma época que eu não conseguia mais mastigar. Tinha que quase que engolir inteiro. Eu disse, não tem condições de ter uma vida dessas, né? Tu vem do interior, tu não conhece? Primeira coisa, eu cheguei lá, não tem conserto teus dentes, arrancou tudo. Então, desde os meus 15 anos, que o meu maior complexo era usar dentadura. Aí eu me obriguei a usar até que eu conheci o Dr. Edson. Eu tava fazendo a unha num salão e tinha uma advogada. E conversando, que eu tava com problema nos meus dentes e tal. Aí ela disse assim, olha, eu tô fazendo com o Dr. Edson. E como eu ligo sempre a Rádio Viva, aí eu vi, Dr. Edson, tal, né, ficou falando. Eu disse, mas eu vou lá fazer um orçamento com ele. Aí fui lá, falei com ele, ele me atendeu super bem. Meu Deus do céu, saí de lá, assim, encantada pelo atendimento. E eu não larguei mais, né? Adoro vir aqui, gosto das gurias, gosto de todo mundo. Quando eu me vi com tanto em partes inferior quanto superior aqui, fiquei encantada. Eu disse assim, não sou eu acho que é outra pessoa. Eu me senti gente. Até, eu tenho a impressão que até eu rejuvenesci, né? Com toda certeza eu recomendo. Eu precisava ter uns dentes melhor, mais bonito, né? Daí eu comecei a fazer pesquisa. Fui numa clínica, fui em outra. E daí a minha filha olhou o Insta a Bene. Ela disse, mãe, esse dentista me parece bom, ele posta o que ele tá fazendo e parece bem bom. Eu disse, bom, então acho que eu vou nessa, né, filha? Dr. Edson, muito simpático, muito querido. E eu assim, eu até dei a mão pra ele, tava gelada a minha mão, de tanto medo que eu tava de fazer os implantes. Mas ele, bem tranquilo, sabe? Passou aquela confiança. Eu não acredito que eu fiz já. Se eu tivesse ou conhecido a clínica antes, ou coisa assim, sabe? Eu teria feito antes já. Quando eu era mais nova, a gente ia no dentista com um dente cariado, eles arrancavam. E eu lá com uma dor de dente, eles arrancavam. Mas eu queria ter uns dentes, tipo, fixo assim, né? Recomendo. Até ontem peguei uma passageira, que daí eu falei pra ela daqui. Daí dei um sorriso pra ela. Disse, nossa, que lindo. Eu disse, fiz lá na Bene. O doutor é maravilhoso.
Cada vez que eu tinha horário marcado para ir, e dias antes eu ficava sofrendo, pensando naquilo, sabe? E para mim chegar até o consultório, eu tinha que tomar uma medicação para ficar mais relaxada, mais tranquila, porque eu ficava em pânico. E a Ana sempre foi uma pessoa traumatizada por dentista, porque na infância ela sofreu um acidente de criança, e foi muito, diria assim, judiada pelos então chamados dentistas da época. Para sentar numa cadeira de dentista tinha que ser dopado, e sempre acompanhado por mim, sempre eu no lado dela, segurando a mão dela. Mas graças a Deus, hoje esse medo passou. Eu coloquei a prótese móvel com 14 anos e eu tinha receio, eu tinha vergonha, mas graças a Deus com os implantes tudo mudou. É outra vida, sim. Eu me olhava no espelho e eu ficava rindo sozinha, porque era uma coisa bem diferente. Inclusive o Edson fez um dente tão bonito na época também. Nossa, eu fiquei muito feliz assim de poder mastigar, de poder falar com as pessoas sem medo nenhum, sabe? Eu vou te dizer que eu fui uma felizarda mesmo, né? Eu tive muita sorte nisso. Nunca me incomodei, nunca deu problema. Foi bom demais. Podem vir tranquilas, que tudo vai dar certo e tudo vai ficar muito bonito. Isso aí era um sonho e eu realizei. E estou muito feliz. Meu nome é Selma Amâncio da Silva. Eu sou de Bom Jesus. Eu vim com 15 anos para Caxias e lá não havia tratamento dentário e muito menos orientação. Então, assim, doía um dente, o dentista extraía. Aí eu tinha uma ponte móvel e eu, na verdade, tinha um certo complexo. Eu nunca sorria à vontade, eu nunca me sentia confortável, né? E depois, assim, aí começa, tu vai ficando velha, mas tu não pode desleixar, né? Então eu pensei assim, eu sonho em fazer uns implantes, né? Eu vi uma irmã minha que fez lá em Porto Alegre, ficou bem, várias pessoas que eu conhecia. Aí nas redes sociais, entre várias, me chamou a atenção a Bene. Cheguei aqui, conversei com as meninas, né? E aí o Dr. Edson me atendeu, me chamou para fazer a panorâmica. Aí ele me dizia, não vai doer nada, eu lhe garanto que não vai doer. O Dr. Edson passou uma confiança assim incrível. Eu simpatizei com o pessoal, o atendimento é VIP, é o melhor que eu vi até hoje. E estou feliz, estou sorrindo. Então eu acho que foi o melhor presente que eu me dei. E eu falo para todo mundo, é legal ir lá, porque a gente é muito bem tratado. Então eu vou indicar sempre esse atendimento que para mim, assim, eu priorizo o atendimento. E eu tava com a minha autoestima lá embaixo, sem os dentes, não podia dar um sorriso. Quando eu cheguei lá, na verdade eu nem ia lá, porque eu fui em 3 clínicas, então eu ia fechar com a primeira, pedi a direção a Deus, falei, Senhor, eu devo ir em outro lugar? Aí Dona Ana me ligou, porque eu tinha marcado, a última era vocês. Aí ela, mas você já fechou? Eu falei, não. Ela, então vem aqui, dá uma chance pra gente. E quando eu cheguei lá, a Cris me atendeu com um sorriso maravilhoso. Por coincidência, o senhor estava passando, também já deu aquele sorriso. Aí eu falei, gente, eu gostei. Ali eu senti a sua vibração, quando estava dando tudo certo. Eu vi que você via meu sofrimento quando eu entrei. Eu sempre senti isso em vocês. E é genuíno, né? É de verdade. A gente consegue transmitir isso, é uma coisa que
vem de dentro da gente mesmo, e tu sabe que a gente tá ali para esses momentos, para poder devolver um sorriso. A Fê tava muito nervosa, que ela queria os dentes iguais aos dentes que eram dela, né? E ela sempre me falou isso, e era um desejo muito grande que fosse natural, como ela se sentisse, olhasse no espelho e pudesse enxergar. E hoje tu consegue te enxergar, né? Consigo. Consegue ver a Fernanda ali. E é por isso que eu fico rindo pra tu. Agora eu tô distribuindo essa garota simpatia. Agora eu passo rir, eu distribuo mesmo sorriso pra todo mundo. Olha aí, olha aí. Eu acho que é um momento agora bem simbólico, esse momento de produção que vocês estão tendo. E eu quero saber como é que tu tá te sentindo agora, com um sorriso novo. E eu tô me sentindo outra mulher, né? Porque antes eu nem ria, né? E amando vocês da Beniodonto. Amando vocês porque eu nunca pensei que eu fosse realizar o meu sonho. Tu chegou lá na clínica já com a esperança de fazer ali os dentes quase zerada, né? Zerada. Não tinha. O outro dentista tinha me dito: Maria, se tu algum dia um dentista te falar que tu tem chance de fazer implante sem enxerto, mentira. E hoje nós estamos aqui provando o contrário, né? Eu sou agora outra pessoa. Eu sempre fui chorona, né? Mas eu chorei muitos anos assim. Sabe que a gente tem essa conexão com os nossos pacientes. Eu acho isso muito importante, profissionais da área da saúde que consigam passar a barreira da profissão, olhar o contexto geral. E é o que eu busco fazer com todos os meus pacientes. E essa conexão é que a gente consegue, às vezes, fazer coisas que a gente nem imaginaria que a gente conseguiria fazer. Um amor assim por todos vocês assim. Porque agora vocês são a minha família. E agora que a gente terminou o teu tratamento, que tu tá assim mais confiante, te sentindo feliz, a gente quer que tu vá lá não pra fazer um tratamento novo, mas pra tomar um café. Tomar um café com pra você. Conversar. Seja muito feliz com o teu sorriso novo. Foi um prazerzão te atender. Obrigada pelo que tu fez comigo. Imagina. Pois olha, eu achava que não dava, mas aí a filha me aconselhou, porque os filhos já tinham feito, né? E ela veio aqui e deu um início, né? Graças a Deus deu tudo certo, né? Meu nome é Valmarino Azevedo Esteves, a idade 86, vou fazer 87 agora. Sexta-feira. A gente vê que está muito satisfeito, né? Eu recomendo. Sim. Meu nome é Volney Esteves, eu tenho 53 anos, fiz tratamento aqui na clínica em 2020. Pois olha, os meus dentes estavam muito gastos já, né? Machucando. E os filhos fizeram esse tratamento e aonde a filha que veio aqui, que fez o início, me aconselhou que podia fazer, né? Em virtude dessa minha experiência e também a minha experiência serviu para o meu irmão, que ele também fez. Né? Minha esposa também é cliente aqui da clínica, né? Em virtude da gente estar feliz com o processo e com o atendimento da clínica, isso ele ficando bem animado com relação a isso. E a gente deu apoio para ele, não, o senhor vá, né? Veja se tem a condição, a questão, né, da fisiologia dele, se ele está bem, que ele seja feliz, né? Tá com 86, essa semana fecha os 87, a gente quer comemorar junto e nada mais que, né, ele está bem, né? Tá com um sorriso. Isso é importante. E tô contente porque tá dando tudo certo, né? A minha esperança é que eu aproveite, né? Essa dentadura nova aqui. E eu também queria, Volney, em nome da equipe toda aqui, parabenizar, a estimular o teu pai a fazer um trabalho desse. O comum, Volney, é as pessoas chegarem aqui, não quererem que o pai faça, que a mãe faça, mesmo estando numa condição precária. Os filhos normalmente não apoiam. Quando o filho apoia o pai,
ou a mãe que está numa condição em que ele não está conseguindo comer, que ele não está conseguindo falar, isso é uma modificação na vida da pessoa que só tem a dimensão disso quem passa por isso. Reestabelece a dignidade da pessoa, reestabelece a segurança, e a gente sabe o quanto isso é significativo na vida das pessoas e o quanto isso vai representar uma qualidade de vida. Na verdade, a gente quer que ele tenha dignidade, né? O tempo que ele estiver com a gente, é que ele tenha essa dignidade, que a gente possa conviver bem junto, né? Isso é importante, isso é que a gente preza lá. E orgulho de estar aqui, né, com o seu Valmarino, 86, quase 87 anos, né, seu Valmarino. E saber que a gente fez todo um trabalho, que tudo aquilo que a gente falou lá no começo, que o Dr. João falou, que é seguro, que vai ser tranquilo, elas vão dar resultado. E tá aqui, o seu Valmarino. E para comer e para falar com esse trabalho é sensacional, né, seu Valmarino? Muito bom a gente poder conversar melhor, porque esses dentes frouxos a gente nunca consegue a conversar direito, né? Sempre tem o atrapalho. Eu vim de uma clínica onde eu paguei pelos implantes e acabou caindo. Eu comecei assim, com dores, muita ferida, eu não conseguia falar. A minha autoestima foi lá embaixo, eu não sorria, eu não conseguia pronunciar as palavras. Eu voltei, disse, tá acontecendo isso. Não tinha explicação e fui várias vezes, sabe? Tentei, sabe? Mas sempre dizendo, não, é assim. Daí eu olhava no espelho e dizia, nossa, mas eu não consigo nem sorrir. É assim, né? Meu nome é Kelly. Eu tenho 46 anos, sou motorista. Eu comecei a procurar, porque na primeira vez eu não fiz isso, eu não pesquisei, eu simplesmente fui. Daí eu vi a Bene, vi umas outras, vim na Bene, fui nas outras, mas contando pro doutor e pros outros o meu tinha acontecido, o Dr. Edson. Quando eu conversei com ele, me lembro até hoje, sabe? Ele já, assim, quando eu cheguei assim, ele já falou de cara. Ele explicou onde é que estava o erro. E ele disse assim, tu não vai sair daqui do jeito que tu entrou. Então foi o Dr. Edson, assim, que é o melhor. Quando as pessoas vêm falar comigo, vou fazer, eu digo, olha, dá uma passada lá, conversa, porque eu a primeira vez errei. E o sorriso da gente é tudo, né? O nosso cartão de visita é o sorriso. Eu não tenho palavras, eu amei. Que eu saí daqui, já postei um sorriso, adoro meu sorriso, adoro meus dentes. Quando a Kelly chegou aqui na clínica e a gente fez a avaliação inicial, eu, com mais de 20 anos de odontologia, com mais de 20 anos de implantodontia, inclusive, eu fiquei realmente perplexo, né, Kelly? A situação era precária, assim. Uma prótese mal adaptada, os implantes estavam soltos, tanto que posteriormente a gente removeu, teve implantes que eu tirei com a mão, né? Machucava bastante, né, ferimentos, e não poder sorrir, né, não poder falar. Não tinha mais vida social. Não, né? O senhor me ajudou tanto a voltar minha autoestima, como também eu falo para todo mundo, eu até não ia fazer a parte de baixo, por causa dos problemas, cirurgias com a Júlia, né, minha preferência é ela, o senhor me chamou e disse, não, vou te ajudar, e eu falo para todo mundo, sabe, aonde eu puder dar informação da Bene, tá eu falando, tem aqui a gente se sente em casa, às vezes eu passo aí na frente, dou um tchau, sempre, né?
Hoje a gente está aqui com a Rosa e com a Luísa. Pra gente é um motivo de muito orgulho, pra mim especialmente. Pra quem não sabe, a Rosa e a Luísa são mãe e filhas, né? São 2 gerações que estão aqui conosco, né? Então, pra nós é muito significativo isso. Em 2011, né, Rosa? A gente iniciou um trabalho. Foi na época que eu estava iniciando uma carreira, então eu sentia uma baixa autoestima devido aos meus dentes. Quando eu conversava, ou quando eu fosse sorrir, eu não mostrava dente. Não mostrava os dentes. Na época eu pensava em fazer só a parte de cima. Quando chegamos lá, conversamos, tu me disse assim, vai ficar um trabalho muito mais bem feito, melhor, se a gente fizer parte de baixo e parte de cima. E foi o que a gente fez. Para mim significou uma virada de chave. Poder sorrir, sabe, poder conversar de frente para as pessoas. A partir desse momento, foi assim, a minha autoestima mudou muito. E eu nunca esqueço que naquele dia, quando eu fiz a prova, quando eu me olhei no espelho, assim, eu vi uma transformação. Eu vi a transformação, assim, eu disse, nossa, que diferença. Realmente, diferença assim. E eu me apaixonei. Foi a grande mudança, a grande virada na minha vida. Foi realmente, nossa, não tem nem palavras que descreva a diferença do antes e o depois. E Rosa, tu falou uma coisa aqui pra gente que nos impactou muito e que foi a seguinte frase, que a Luísa, depois que ela começou o tratamento, finalizou, na verdade, o tratamento aqui conosco, ela desabrochou para uma nova etapa de vida. Eu quero que tu nos diga o que mudou na Luísa, como é que foi esse tratamento para ela e o que tu sentiu de diferente na Luísa. A Luísa era uma questão já bem antiga, né? Ah, sim. E a Luísa realmente, ela tinha essa coisa de não querer sorrir, aquela coisa toda. Era uma guria muito fechada, sabe? Que ela dificilmente sorria. Tu vê a Luísa mais alegre, mais feliz, uma fase nova. E com a Luísa foram feitas as lentes de contato em porcelana, né, Luísa? Como é que foi essa experiência de se enxergar diferente? Aí foi bem legal. Foi muito, muito bom. E eu me lembro que eu vim fazer a primeira prova com a doutora Luísa, que é a minha xará, e vocês conseguiram entregar antes de eu ir viajar e foi... Já fazer a viagem era algo muito legal, mas ir com os dentes era outra coisa, porque que nem a mãe falou, muda tudo. Não muda só a estética, muda a confiança e como tu se porta pro restante das pessoas. Eu nunca me esqueço do dia que tu colocou as facetas pra mim e tu falou pra mim, vamos colocar, tu vai olhar e se precisar a gente faz de novo. E isso, como foi pra mãe também, né, quando falaram, isso pra mim faz toda a diferença, da gente ser realmente acolhido. E Luísa, para quem tá na dúvida, assim, será que eu faço, será que eu não faço? O que tu falaria para essa pessoa que tá na dúvida? Para fazer logo, pelo amor de Deus. Porque esses dias até voltei de férias, voltei pro trabalho e o pessoal me olhou e disse assim, nossa, mas como é que foi fazer, como é que foi o processo? Foi muito tranquilo, vale super a pena e passa tão rápido que tu nem nota. Todo o processo é tranquilo, não precisa ter medo de nada também, de como vai ser a questão que algumas vezes precisa ter aquele desgaste que o pessoal acha que é outra coisa, que vai ser totalmente invasivo e não é. Com toda essa tecnologia que a gente tem aqui, esse fluxo digital que a gente chama, a gente consegue ser muito pouco invasivo e aquilo que a gente conversou lá no começo, a gente consegue ser previsível em relação ao resultado, a gente consegue se comprometer com relação ao que vai ser entregue. Aquela primeira experiência de me olhar no espelho e ver meus dentes, nossa, isso eu lembro assim nitidamente, como se fosse hoje, que eu levantei e disse, pode te olhar. Eu disse, meu Deus, bravo, parecia outra pessoa. É verdade. Se tu pudesse dizer algo pra Luísa, uma frase ou uma palavra mesmo, pra essa nova etapa de vida dela, o que tu diria pra Luísa nesse novo momento dela? Que da agora em diante, tudo vai ser melhor. E eu quero assim, que ela aproveite muito esse momento, que seja pra ti, filha, um divisor de águas, como foi pra mim, quando eu coloquei os meus dentes. Eu tenho certeza que da agora em diante vai ser mais alegre, mais feliz por causa disso. Eu queria agradecer a vocês duas por ter confiado na gente e a gente só tem a agradecer vocês. Muito obrigado. Então aqui tem esse presentinho aqui, ó, Rosa. Olha, muito. Nossa, que lindo! É por
isso que tava pedindo uma foto minha esses dias. Por uma amiga. Muito obrigada por fazer parte da minha vida, do meu crescimento. Eu tive o prazer de atender o Paulo aqui na clínica quando ele veio. Logo que ele veio, foi um caso muito desafiador. Além da questão estética, e bem para além disso, tinha questão funcional, né, Paulo? Uma mordida complexa, tu já tinha ido em outro, já tinha falado em cirurgia. Na verdade, né, doutor, eu já tinha consultado umas 4 clínicas antes, né? E nunca tive coragem de fazer isso. Até porque eu nunca gostei de aparelho, né? Não achava aquilo muito confortável, ruim e tal. Aí veio a condição de um amigo ter indicado a clínica, né? E aí eu gostei e a gente fez o tratamento todo, né? E ficou legal, né? Ficou bom pra caramba. Eu gostei do resultado, isso que importa. É isso aí. Tem muitas pessoas que têm dúvidas em relação à capacidade do tratamento dos alinhadores invisíveis. E a gente pegou um caso como o do Paulo, que tinha toda uma questão funcional, a mordida, e a gente teve sucesso, foi bem desafiador. Foi. E como é que foi o atendimento com a doutora Karine, que é a nossa ortodontista? Foi perfeito o atendimento dela, gostei muito, demonstra confiança. Um procedimento bem executado e bem planejado, a gente atinge o resultado, e tu é o exemplo disso, né, Paulo? Sem dúvida, e eu acho que o planejamento foi legal nisso, né, porque as coisas aconteceram dentro do prazo, da expectativa que a gente tinha, e então tu enxerga a evolução, fica mais fácil para te manter o tratamento, né? E eu queria que tu comentasse como é que foi a experiência em relação a gente ter conseguido fazer todo esse planejamento digital, esse planejamento virtual e tu visualizar o resultado antes da gente iniciar o tratamento. Eu acho que isso é uma das condições mais importantes do negócio, porque como tu não tem conhecimento, o fato de tu enxergar o resultado do trabalho antes é muito melhor, né? E sempre o nosso compromisso foi, a gente vai atingir o resultado que tu imagina, a gente tem esse compromisso. Na verdade, foi além da expectativa, tá? É um resultado muito bom para quem vive isso, né? Porque, na verdade, a gente costuma até conter o sorriso, né? Antes, depois a coisa fica mais fácil, né? Foi muito bom, o resultado perfeito, atendimento ótimo, né? Do pessoal aqui que me aguentou por 1 ano e meio. Aí. É outra vida, digamos assim, né? Antes e depois. Quando tu não te sente bem, tu evita falar, né? Porque vai aparecer, tu evita sorrir, né? Então, são coisas que tu toma cuidado até para comer, porque daqui a pouco acontece alguma coisa. Que hoje eu me sinto bem tranquilo em fazer a todo momento, a qualquer momento, né? Em função do trabalho que foi realizado.